Oi, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje nós vamos continuar a videoaula da semana passada sobre o uso do Pinterest como uma ferramenta de pesquisa. Eu vou mostrar para vocês hoje como eu estou usando o Pinterest na prática para fazer uma pesquisa real, que realmente tem um interesse para mim. Essa pesquisa é sobre o assunto sala de aula invertida. E como vocês podem ver aqui na minha primeira página, eu tenho um mural que foi criado com esse nome. Aí eu vou entrar nesse mural e aqui estão todos os 27 elementos, objetos que eu achei na internet sobre a sala de aula invertida, sobre esse tema, né? Que começou com esse grande objeto aqui, esse grande infográfico aqui, que explicava como que era a sala de aula invertida. Eu achei muito interessante e comecei a pesquisar. Então, como que eu cheguei a esse mural com 27 elementos, 27 objetos? Eu simplesmente fui no Google e digitei lá sala de aula invertida, no caso em inglês, porque eu sabia que esse material só ia ter a maior parte em inglês. E aí eu chego nessa página aqui, você vê que a maioria das coisas eu já visitei. Tem uma coisa aqui que eu visitei, mas não coloquei lá no meu mural. É esse site aqui. Então é uma revista sobre educação e aí fala sobre a sala de aula invertida. É um artigo bastante extenso sobre a sala de aula invertida dessa pessoa aqui, Bill Tucker, tá? E tem vários comentários, então é um material que pode ser interessante. Normalmente o que eu fazia era dar uma lida antes, mas como nós estamos aqui gravando o vídeo, eu não vou ler. Vou supor que esse material é interessante e vou usar o meu botãozinho de fazer o pin, né, de pregar, para tentar pregar isso no meu mural. Então aqui tem várias figuras, como não tem nenhuma específica de sala de aula invertida, eu vou colocar aqui o logo da revista. Então eu vou deixar aqui, ó, você vê que aqui eu tinha vários murais, mas é no sala de aula invertida mesmo que eu quero. E eu vou deixar aqui, como eu não li, não tenho nenhum comentário para fazer, eu vou deixar o que está aqui mesmo, que é o título da página. Então eu vou pregar lá no meu mural sobre sala de aula invertida. Então tá aqui, eu vou recarregar essa página para vocês verem que de fato apareceu aqui o meu novo objeto. Então os primeiros objetos estão sempre no início e depois ele vai arrumando os outros mais ou menos, para ficar mais ou menos equilibrado. Claro que aqui tem esse infográfico aqui que desequilibra um pouco as coisas, mas ele tenta sempre organizar de uma forma equilibrada os objetos, incluindo os comentários e tal. Então tá aqui o meu objeto e está à minha disposição para trabalhar. Mas e daí? Isso aqui é uma pesquisa? Não, isso aqui é uma grande coleção de coisas para serem pesquisadas. Esse é só o primeiro passo da pesquisa. O segundo passo da pesquisa é ler e extrair a informação relevante desse material. E aí vai entrar em cena uma outra ferramenta que a gente tem discutido bastante aqui no videoaula, que é o Freeplane. Então eu estou aqui no meu mapa mental no Freeplane e o que vocês estão vendo aqui são diversas perninhas saindo do nodo principal do meu mapa mental, onde cada perna dessa vem de uma fonte de informação diferente, a uma daquelas fontes lá do Pinterest. E o que eu fiz aqui para ajudar na construção da minha pesquisa, né, na organização da minha pesquisa? Eu pintei de uma cor cada fonte de informação. Então, eu vou abrir esse nodo aqui totalmente. Tá aqui, esse é o nodo. Você vê que tem bastante coisa aqui, ó. Só do infográfico, que foi a primeira coisa que eu vi, tem bastante informação. E toda ela tá pintada da cor dessa fonte. Para que serve isso? Serve para o seguinte: eu vou querer depois, quando a minha pesquisa estiver completa, reorganizar a informação de uma maneira que depois vai virar uma videoaula, um texto, alguma coisa assim. E na hora de reorganizar, eu não quero perder de vista de onde saiu cada informação que eu estiver reorganizando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter as cores indicando de onde vêm as informações. Claro que tem um limite para isso, porque daqui a pouco vai começar a confundir os verdes, vai começar a confundir os rosas, mas até um certo número de fontes de informação você consegue trabalhar com as cores como forma de marcar a origem de cada informação. Eu vou mostrar um uso disso. Então suponha que eu quero fazer um levantamento das vantagens que são defendidas por cada uma dessas fontes de informação
com relação à sala de aula invertida. Como que eu fiz aqui? Eu fui abrindo cada uma dessas árvores, ou seja, as informações que eu coletei em cada uma dessas fontes de informação, e fui olhando onde que tinha vantagens listadas. E aí eu fui colocando, trazendo, puxando esses nodos para cá. Só que esses nodos, quando vêm para cá, vêm com a determinada cor, a cor que ele tinha lá. Então, olha só, eu sei que essas vantagens vieram desse infográfico. Sei que essas vantagens foram as vantagens listadas por essa fonte aqui em verde escuro. Que essa vantagem aqui em rosa veio dessa outra fonte aqui. E essas duas em azul vieram dessa Harvard Education Letter. Então, veja só, eu consigo raciocinar sobre as vantagens que cada um advoga em conjunto. Aqui eu posso continuar mexendo e continuar mexendo os links para lá e para cá, vendo o que é redundante, por exemplo, o que é complementar, para fazer uma lista final de vantagens, né, de todas as vantagens que já foram levantadas, por exemplo, ou para tirar as minhas próprias conclusões. Mas o certo é que eu estou pegando todas as vantagens possíveis e colocando aqui, sem perder o vínculo com a fonte de informação. Então eu posso, por exemplo, dizer, olha, segundo a MindFlash, uma das grandes vantagens é a construção da comunidade de aprendizagem entre os estudantes. Eu vou poder dizer isso mesmo que eu tenha mexido completamente no meu mapa e tenha feito a maior confusão aqui, mexido um monte de nodo para lá e para cá. Eu tenho sempre a informação de onde eu tirei as coisas. Nem sempre eu vou precisar manter essa informação, mas às vezes eu vou precisar. Então essa é uma maneira interessante de você trabalhar com várias fontes de informação, que é uma maneira interessante de você aprender um tópico a fundo. Bom, então eu mostrei basicamente como que eu estou usando o Pinterest como uma ferramenta de apoio à pesquisa. É perfeito? Não, não é perfeito. Eu encontrei algumas limitações e eu queria falar de pelo menos duas delas aqui e como que eu estou resolvendo, entre aspas, essas limitações. A primeira, e que eu achei assim que me traz mais dificuldade, é que não existe uma maneira óbvia de eu marcar aqueles elementos que eu já li dos que eu não li ainda aqui no meu mural. Então, a forma que eu encontrei de fazer isso rapidamente foi colocar um pequeno comentário aqui, ó. Eu botei done. Done quer dizer foi feito. Quer dizer que eu já li esse material. Esse material, como não tem o done, eu sei que eu ainda não li. E assim por diante. Mas nota que eu tenho que fazer um esforço para enxergar isso aqui. Não é, por exemplo, como fazer um grande X aqui e marcar esse material como lido de uma forma bem visível. Mas funciona, tem funcionado relativamente bem. Então, ó, já sei que esse material eu já li, que esse material eu já li, e assim por diante. Não é o ideal, aquele visual perfeito, mas ajuda você a manter um registro do que já foi lido, do que não foi lido. Porque imagina, são 28 artigos. Eu tiver que ficar conferindo lá com a lista do Freeplane, eu vou ficar bastante confuso aqui. Então tem que ter uma forma de marcar o que eu já li. A saída que eu achei foi essa. Outras saídas possíveis seria você criar um outro mural em que você jogasse para lá o que você já leu, tá? Eu vou mostrar como fazer isso. Eu posso adicionar aqui um mural, ó, adicionar, vou criar um mural. Então vou botar sala de aula invertida e botar assim, lidos, certo? Vou botar aqui categoria educação só para ficar completinho, tá? E vou criar um board, um mural. Agora eu vou ter que ir lá no meu mural e, por exemplo, esse aqui que já foi lido, esse aqui já foi lido. Então o que eu vou fazer? Eu posso editar aqui e mudar o mural, botar lidos, aí eu salvo. Agora eu vou para sala de aula invertida lidos, tá aqui. E se eu for para minha sala de aula invertida normal, ele não vai estar mais lá,
certo? Ele não está mais, ó, diminuiu o número de objetos aqui para 27, era 28, passou a ser 27. Então essa é uma limitação. Eu não tenho uma maneira óbvia de marcar aqueles que eu já li, uma maneira que seja visual, né? Porque o Pinterest é muito visual, mas não tem essa ferramenta. Uma outra limitação que eu encontrei é o seguinte: esse botãozinho aqui de pregar nem sempre encontra as imagens que eu quero. Por exemplo, eu venho aqui no site do Videoaulas. Então o último post foi esse aqui, e eu quero colocar esse vídeo como uma marca lá no Pinterest, um dos grandes posts do Videoaulas. Então eu usaria esse botão aqui. Aí o que ele me mostra? Um monte de imagens menos o vídeo que eu queria, tá? Então o botão só mostra as imagens, mas o Pinterest também tem a capacidade de armazenar o vídeo como um snapshot, né, um instantâneo do vídeo, como a marca do seu objeto, do seu pin. Mas a única forma que eu encontrei de fazer isso, que funciona, é a seguinte: eu pego o endereço do site e adiciono o pin manualmente. Adicionar, agora eu vou adicionar um pin, né, um novo objeto, vou colocar o endereço, e agora sim ele encontrou o vídeo. Aí eu coloco aqui mapas mentais para estudar, né? E eu vou colocar isso no melhor do Videoaulas Baiano. Pronto. Se eu quiser vir lá, então tá aqui o melhor do Videoaulas Baiano. Você tá vendo esse negócio aqui? Isso aqui foi uma coisa que eu preguei errado. Preguei no mural errado. Depois eu fui lá e preguei no mural certo. Então vamos ver como que eu tiro isso. É meio estranho, editar, e aí aqui eu tenho deletar, tá? Não é muito intuitivo, mas eu estou mostrando aqui como é que faz. Aí ele pergunta se você tem certeza, você manda apagar, e tá tudo bem. Então aqui agora só tem coisas que são do Videoaulas. E agora eu vou voltar lá para os meus murais, para voltar para o meu mural da sala de aula invertida. Tá. Então, até agora essas foram as duas grandes limitações que eu encontrei para fazer pesquisa com o Pinterest, mas mesmo assim tem sido bastante útil. Esse recurso aqui de marcar com um comentário o que eu já li resolveu o meu problema, né? Basta eu olhar com mais atenção. E o que eu achei mais chatinho mesmo foi essa coisa de não conseguir botar os vídeos com o botãozinho de pin. Eu tenho que ir lá e botar em adicionar pin e botar o endereço da página, que aí ele acha o vídeo, certo? Então esse é um bug aqui do Pinterest. Mas para pesquisa mesmo, o que me incomodou foi não ter uma forma de fazer um X bem grande em cima do que eu já li, certo? Mas o Pinterest não foi inventado para pesquisa, né? Eu estou usando o Pinterest para pesquisa porque eu achei que seria uma forma interessante de pesquisar e guardando num lugar só organizado o material sobre um determinado assunto que eu quero aprofundar com o tempo, certo? Então eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Se vocês tiverem outras ideias de como usar o Pinterest para pesquisar ou para estudar, coloquem lá nos comentários do blog. E se vocês tiverem outras ideias para superar essas pequenas dificuldades, essas pequenas limitações que eu tive aqui, também gostaria que vocês comentassem. E se vocês encontrarem outras limitações, eu também convido vocês a comentarem para ajudar as outras pessoas a enxergar o que funciona e o que não funciona na hora que ela resolver fazer uma pesquisa, saber o que ela tem de recurso e com o que não dá para contar. Então a gente encerra por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.